Bela é a tua aurora no horizonte dos céus. Quando te levantas no oriente, enches todas as terras com a tua beleza. És belo, grande, cintilante, alto sobre todas as terras. Teus raios dominam tudo que criaste. És rei e tudo levas cativo. Tudo unes com o teu amor. Embora estejas tão distante, teus raios estão sobre a terra. Embora estejas tão alto, tuas pegadas são o dia. Quando te pões no horizonte ocidental, a terra enegrece como a morte. Todos dormem em seus aposentos. As cabeças se cobrem. As narinas param de vibrar. Um ser não vê o outro. O mundo cai em silêncio. Brilha a terra quando de novo te ergues. Expulsas para longe as trevas. Quando nos manda os teus raios, as tuas terras entram em festa. Alerta e de pé quando tu as levantas, erguem os braços em adoração da tua aurora. E em todo o mundo eles se entregam ao trabalho. As árvores e plantas florescem. Todas as coisas aladas voam. Trechos do Hino ao Sol, gravado em 5 tumbas da cidade de Aquetaton, criado por Amenófis IV, faraó egípcio, também conhecido como Akenaton, há 3.350 anos. A cidade de Aquetaton foi construída no ano de 1350 a.C., no centro geográfico do Antigo Egito, por ordem de Akenaton, às margens do rio Nilo, para ser sede política e religiosa do país. Brasília foi fundada mais de 3 milênios depois, também no centro geográfico do Brasil, por ordem do presidente Juscelino Kubitschek, às margens de um lago artificial, para ser sede política e administrativa do país. As histórias se repetem. Por que existem tantas semelhanças entre a cidade de Aquetaton e Brasília, separadas no tempo por mais de 3.000 anos? Outro fato que chama a atenção é o que escreveu o urbanista Lúcio Costa na carta enviada em 1957 à comissão julgadora encarregada de escolher o projeto para Brasília. Lúcio Costa parece querer mostrar que a cidade tinha uma missão a cumprir. Em poucas linhas ele disse: não pretendia competir e, na verdade, não concorro. Apenas me desvencilho de uma solução possível que não foi procurada por mim, mas surgiu, por assim dizer, já pronta. Curioso é como o arquiteto Gladson da Rocha concebeu a sede da SEB, Companhia Energética de Brasília. Vejamos as coincidências. A pirâmide de Saqqara, no Antigo Egito, é uma pirâmide escalonada destinada à guarda da energia cósmica e controle da energia vital. A pirâmide escalonada da SEB supervisiona o sistema de energia elétrica da cidade. O triângulo é a forma geométrica mais explorada na arquitetura do Antigo Egito em função do seu poder de captação de energia. Hoje, 5.000 anos depois, a arquitetura brasiliense também possui no triângulo a sua forma mais explorada. Os triângulos de vértices opostos se repetem em Brasília. A Catedral, o Centro de Convenções, as colunas do Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário estão situados nos ângulos do triângulo equilátero formado na Praça dos Três Poderes.
No eixo monumental, existe um triângulo formado pelo Centro de Convenções, o Tribunal de Justiça do DF e o Palácio do Buriti. Outro triângulo surge no eixo monumental, a Torre de TV, um dos símbolos de Brasília. No Antigo Egito, vários templos eram subterrâneos e as estátuas dos deuses postavam-se à sua entrada. O mesmo acontece na Catedral de Brasília. À sua entrada temos estátuas dos 4 evangelistas. E também, à semelhança do Antigo Egito, um túnel escuro ao final do qual eclode a iluminação da nave. Também no Templo da Boa Vontade, a entrada negra e subterrânea lembra as pirâmides do Antigo Egito. A luz eclode, o homem parte das trevas para a luz. Os criadores de Brasília podem não ter tido a intenção, mas a arquitetura da cidade pode ser vista sob o ponto de vista do tarô egípcio e da cabala hebraica. A rodoviária tem a forma de um H deitado, o homem mortal. Este H deitado se repete em 3 planos: o subterrâneo, o rente ao chão e o superior. Como 3 são os planos psíquicos, o id, o ego e o superego. E as torres do Congresso Nacional desenham um H em pé, o homem imortal. O H do Congresso Nacional situa-se entre 2 conchas, cujos polos, que apontam para direções opostas, são captadores de energia de cima e de baixo, cósmica e telúrica. As 2 conchas, se colocadas uma sobre a outra, formam uma esfera, o equilíbrio universal. A ermida de Philae era cercada por água que os egípcios chamavam de Lago Sagrado. Como monumento marcante em Brasília, existe a ermida Dom Bosco, forma piramidal patente, tranquila e bela, junto ao Lago Paranoá, situada precisamente na altura dos paralelos 15 a 20 graus, como predissera Dom Bosco. O Antigo Egito é, antes de tudo, o próprio Nilo. No Nilo se construiu o primeiro lago artificial do mundo, o Lago de Moeres. Em Brasília foi feito o Lago do Paranoá para refrescar a cidade devido ao clima causticante de deserto que possui. Um dos grandes espetáculos para quem visita o Egito é a visão da Grande Pirâmide de Quéops, com mais de 2 milhões de blocos de pedra. Em Brasília, o Teatro Nacional também é um espetáculo, com suas 78 espécies de formas piramidais egípcias. Brasília tem 2 elementos básicos que se cruzam: o eixo rodoviário na posição norte-sul e o eixo monumental na posição leste-oeste. Seu traçado tanto pode ser de uma cruz, como a curvatura de suas asas pode sugerir a forma de um grande pássaro. A cidade de Aquetaton, no Antigo Egito, foi traçada à semelhança de um pássaro. De acordo com o seu criador, tinha avenidas largas e os espaços vagos entre as construções eram bastante amplos. No livro Brasília Secreta, Yara Kern e o professor Hernani mostram que a história pode se repetir. Akhenaton construiu Aquetaton em 4 anos. JK ergueu Brasília também em 4 anos. Os 2 homens que não tiveram filhos varões foram capazes de levar adiante uma ideia magnífica que não podia ser compreendida pelos céticos das suas épocas: fundar uma cidade destinada a mudar a vida de um povo. Akhenaton e JK viveram somente 16 anos após a inauguração das suas cidades, e ambos tiveram mortes violentas. Depois da morte de Akhenaton, a cidade foi destruída para que o mundo se esquecesse do sonho visionário do seu construtor.
Seria Brasília a continuação de Aquitaton, e seu destino seria o de resgatar o que se projetou no passado para o futuro da humanidade? Mas Brasília ainda tem muitos segredos por revelar. Juscelino Kubitschek também procurou essas revelações, como afirmou no seu livro Meu Caminho para Brasília. Hoje, tanto tempo decorrido, pergunto-me às vezes se essa admiração por Akhenaton, surgida na mocidade, não constituiu a chama, distante de certo modo romântica, que acendeu e alimentou meu ideal, realizado na maturidade, de construir no Planalto Central, Brasília, a nova capital do Brasil. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria, através de dois acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram. Brasília, concretização de um sonho milenar. Eu estava no Egito fazendo pesquisas quando fui convidada pelo embaixador do Egito no Brasil, o Sai Sherif, e o governador Prates, para fazer uma série de conferências em Brasília. Em 3 meses depois eu estava de volta para já ficar em Brasília. E nós observamos que tudo foi de repente. E até mesmo a família toda veio para Brasília. E aqui eu me sentia muito feliz e me sinto até hoje. E comecei a fazer observações porque eu cheguei numa cidade que havia muitas coisas egípcias que eu havia deixado no próprio Egito. E comecei a fazer análise de tudo. Mas isso levou bastante tempo. Durante 6 anos eu fiz uma pesquisa de todas essas coincidências que acontecem em Brasília com o Antigo Egito. Eu tinha a intuição das coisas, eu sentia como deveria escrever, eu sentia, mandavam eu ver as coisas, eu ia ver, ia medir, ia conversar com as pessoas. E no ano de 1984 foi lançado o filme e o livro. O professor Hernani e sua esposa me convidaram para fazer uma nova roupagem. Eu achei muito bonita essa expressão, eu vou guardar para toda a vida. Uma nova roupagem. Mas achei tão maravilhoso que eles quiseram concretizar, quiseram ter provas da autenticidade. Então isso vai dar um grande, diríamos, uma grande surpresa para todos os brasileiros e também para toda a humanidade. Porque nós já estamos conhecidos na Europa, em todos os lugares, até mesmo no Egito, já se fala nesse trabalho. E um dia me foi dito, esta obra não vai poder parar, porque é uma obra que não é sua, é da humanidade. Então vai continuar sempre. Alguém vem para o encontro, para dar continuidade, para fazer melhor, para descobrir novas descobertas. Recentemente, conversando com a professora Yara, nós nos propusemos a reescrever o livro e reeditar, usando uma linguagem mais racional, uma linguagem mais didática. Para isso, foi necessário que a gente se reunisse durante uns 6 meses. Estivemos estudando com profundidade a tese, discutindo com ela, e nos propusemos a fazer uma viagem ao Egito com uma equipe de filmagem para que a gente pudesse trazer, para que nós pudéssemos trazer elementos indiscutíveis e que defendessem a credibilidade da tese. Primeiro nós buscamos elementos no Museu do Cairo, depois no Museu de Luxor.
e viajamos por Karnak, Luxor, por Comombo, Philae, Abu Simbel, e terminamos a nossa pesquisa na cidade que hoje se chama Tel El Amarna e que há quase 4.000 anos atrás era a cidade de Aquetaton. As semelhanças incríveis que nós percebemos é que as duas cidades têm forma de pássaro, né? As duas cidades têm as suas asas voltadas na direção norte-sul. As duas cidades têm um planejamento de largas avenidas. Só para se ter uma ideia, no Egito Antigo, uma avenida de 100 metros de largura, como acontece com Brasília também. As duas cidades foram projetadas e setorizadas, setor dos sacerdotes, setor dos artesãos, setor dos militares, setor da nobreza, como Brasília também é uma cidade setorizada. As duas cidades tinham muitos jardins e muita área verde. As duas cidades tinham no seu centro um templo que permitia a entrada do sol durante todo o tempo que o sol estivesse no céu. É só lembrar que a Catedral de Brasília tinha vidros absolutamente transparentes no seu projeto. Esses vidros azuis vieram depois. Além disso tudo, há uma fortíssima coincidência, porque as duas cidades estão situadas no centro geográfico dos seus respectivos países. Hoje, a cidade de Tel El Amarna, que na época seria Aquetaton, hoje não é o centro geográfico do Egito, mas naquela época era, porque o Egito ia só até a ilha de Philae, ao sul. Além de todas essas semelhanças que nós já falamos, existe uma que é absolutamente indiscutível. Um faraó, para construir um templo, demorava 60, 80 anos, porque os blocos de pedra eram colossais, de difícil talha e de difícil transporte. Esse faraó Akhenaton, à semelhança do Juscelino, ele conseguiu construir uma cidade inteira, 16 quilômetros de envergadura, em 4 anos, porque ele inovou. Ele mandou que as pedras fossem construídas em tamanhos padrão de 30 por 30 por 40 centímetros e conseguiu esse feito que ninguém acreditava, né? Em 4 anos conseguir construir uma cidade. Isso nos faz lembrar também de Brasília, que na época em que o Juscelino se propôs a construí-la, ninguém acreditou. E até quase a época da inauguração, toda a imprensa, ou quase toda a imprensa, era cética em relação à possibilidade de se construir a cidade em tão rápido tempo.